Bill Gates fala uma frase que é meio pesada, né? Ele fala que se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Agora, se você morrer pobre, a culpa é sua. É uma frase um pouco pesada para algumas pessoas, mas eu acredito que é a verdade. Eu fui criado naquele período da hiperinflação, né? Numa classe média pobre, onde tem uma restrição orçamentária importante, e ali, indiretamente, sem eu perceber, a educação financeira foi entrando na minha vida. Como meus pais tinham loja, meu pai definiu que a cada 15 dias, eu ou minha irmã mais velha iríamos ajudá-lo na loja. Então você imagina um garoto de 8, 9 anos, num domingo, os colegas chamando para jogar bola, o pai chama, vamos para a loja, né? Eu ia daquele jeito, mas missão dada é missão cumprida. Eu ia, no outro domingo minha irmã ia, além disso, no período de Natal, eu e minha irmã, nós íamos na loja ajudá-los, né? Porque era um período de maior movimento no Natal. E por incrível que pareça, meu pai me botava no caixa da loja, porque eu não sabia fazer embrulho de presente, nunca aprendi a fazer um embrulho de presente legal. Meu pai, não, Davis, fica no caixa, que eu, sua mãe e sua irmã ficamos no balcão. Então, e além disso, meu pai uma vez por mês fazia compras para a loja no centro da cidade. Um mês ia eu, um mês ia minha irmã. E aí eu via meu pai negociando prazos de pagamento, se pagava à vista, se pagava parcelado. Então eu comecei a ver, primeiro, que a vida não era um conto de fadas como eu imaginava quando eu era bem criança. E segundo, eu participava bem dessa problemática financeira deles. Eu acho que aí, indiretamente, sem eu perceber, foi entrando essa parte de educação financeira, de ver a vida com outros olhos, dali em diante. Eu gostava desse negócio da medicina, de ajudar os outros, e aí eu decidi fazer medicina. Só que tinha uns problemas que eu tinha que enfrentar. Um é que eu tinha que passar por uma universidade pública, porque meus pais tinham condições apenas de pagar um bom curso, uma boa escola, um bom curso preparatório, né? Mas uma faculdade com os gastos de livro, que naquela época da hiperinflação, os livros de medicina eram vendidos em dólar. O livreiro calculava o dólar do dia, transformava na moeda local e te vendia. No dia seguinte, o dólar estava a outro valor, o livro já aumentava de valor. Então, tinha a despesa de você almoçar na faculdade, porque medicina é uma faculdade integral. Então, eu tinha só uma opção, passar para uma universidade pública. Chegou na hora do vestibular, eu descobri que medicina, para passar para uma universidade pública, você não pode só estudar, tem que ter algo a mais. Eu estudei e não passei para nada. Então eu considero isso como foi uma primeira quebra, né, financeira dos meus pais. Eles quebraram junto comigo, eles investiram em mim e eu não dei o retorno. Os insights que eu tive nessa derrota. Na derrota que surgem esses insights, né? Foram 3 palavras que entraram na minha vida: meta, disciplina e planejamento. Então eu comecei a gastar muito, depois que eu me formei, a comprar coisas, durante mais ou menos uns 2 anos. Comecei a fazer investimentos errados, né? Depois que eu fui descobrir poupança, título de capitalização, pirâmide financeira, e tudo foi dando errado. Então eu parei, né? E falei, não, tem alguma coisa errada. Eu tenho que definir uma regra nisso daí. E aí comecei a estudar. Eu dava plantão com um colega que trabalhava que tinha uma conta numa corretora de valores, e ele me indicou essa corretora. Eu entrei na corretora, comecei a fazer cursos, comecei a ler jornais especializados, revistas, essas coisas todas, e defini umas regras. Eu vi uma regra de uma pessoa que me marcou muito. Ela dividia assim: você tem a geração de renda voltada para o consumo.
e você ter a geração de renda voltada para o progresso. Eu estava na geração de renda voltada para o consumo, que eu acho que a maioria dos brasileiros hoje estão. Não importa se o brasileiro ganha 1.000, 5.000, 30.000. Eu conheço pessoas que ganham 1.000, 30.000 e gastam tudo. Eu estava nesse grupo, né? Então eu resolvi, depois estudando, entrar no grupo da geração de renda voltada para o progresso. O que é isso? Eu pagava a mim primeiro, eu tirava 20% do que eu ganhava e investia. Os outros 80% tinha que caber era o meu teto dos gastos. Eu tinha que incluir tudo aí, lazer, despesas, nos 80%. Então eu vi que com esse plano de geração de renda voltada para o consumo, eu comecei a salvar dinheiro e com os estudos que eu estava fazendo, a investir melhor, com mais segurança e conseguindo uma rentabilidade melhor. Então há mais ou menos 4, 5 anos, eu praticamente atingi a minha independência financeira. E eu poderia muito bem hoje pegar meu pijaminha, botar um chinelo, ficar curtindo a vida, fazendo anestesia, investindo, mas eu achei que era como se eu botasse um ponto final na minha vida, né? E eu achava que não era um ponto final, porque uma vez a minha irmã me perguntou se eu me sentia realizado. Eu acho que se você se sentir realizado, é você botar um ponto final na tua vida, acabou, você se sentiu realizado. Eu acho que eu não poderia botar um ponto final na minha vida. Então eu resolvi fazer essa prova de assessor de investimentos para poder passar isso para as pessoas, né? Eu vejo isso como uma missão. Eu nem boto o dinheiro como na frente disso. O dinheiro para mim sempre foi consequência do bom trabalho. Isso aconteceu comigo na medicina e eu sei que isso vai acontecer comigo como assessor de investimentos. Com um bom trabalho é uma consequência. Então eu quis passar isso, disseminar a educação financeira e os investimentos, como investir com segurança, com rentabilidade, essa coisa da geração de renda, explicar bem como é que são essas divisões, ao maior número de pessoas que eu puder alcançar. Eu acho que o futuro do Brasil é empreendedorismo. Né? Eu acho que nós temos bastante exemplos de empreendedores que também vieram do nada aqui no Brasil. Tem o Flávio Augusto da Silva, né, da WhatsApp, tem o Geraldo Rufino, que também não veio do nada e construiu um império. Então, tudo através do empreendedorismo. Eu conheci a Rico através de um curso que eu fiz com o Mauro Calil, que é um educador financeiro, investidor lá de São Paulo. Eu fiz um curso com ele, na época ele estava na Rico, e aí ele me apresentou a Rico e aí eu comecei a investir na Rico. Não foi a primeira corretora que eu comecei a trabalhar, foi a segunda, mas foi uma corretora que me satisfez, entendeu? Tem muito bons produtos e que me satisfez bastante. Nunca tive problemas com a Rico, sempre tive muito bom atendimento, sempre fui muito bem atendido e com produtos que sempre me tinham a ver com o que eu procurava como investidor.